Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje subo a esta tribuna para fazer uma homenagem a um brasileiro diferente, a uma pessoa que deixou um legado extraordinário. E nesse momento de escassez de exemplos bons, é sempre bom poder enaltecer as pessoas que têm conduta, postura e atitudes. Política não se faz com ódio, pois não é função hepática. É filha da consciência, irmã do caráter, hóspede do coração. Quem não se interessa pela política, não se interessa pela vida. Palavras do doutor Ulisses Guimarães, político do PMDB, que sempre se destacou na defesa das grandes causas. Professor, advogado, corajoso, forte, um líder nato. Na última quinta-feira, 6 de outubro, a democracia brasileira festejou o centenário do nascimento de Ulisses Guimarães, o condutor da travessia. Reverenciar e comemorar a figura do doutor Ulisses é rememorar e reverenciar um Brasil de valores positivos, honestidade, retidão, firmeza de propósito, austeridade e caráter. Senhor diretas, senhor constituinte, senhor parlamentarismo, doutor Ulisses. Assim, sempre com uma palavra de respeito à frente, o deputado Ulisses Guimarães era tratado por colegas de parlamento, por amigos e pelo público em geral. Presidente da Câmara por 3 vezes e da Assembleia Nacional Constituinte, fundador do MDB e do PMDB. Em 45 anos de vida pública, Ulisses Silveira Guimarães conquistou um respeito apartidário. Oposição ou situação? Não havia no Congresso quem não parasse para ouvir a sua voz. Ele tinha uma capacidade impressionante de assumir o comando de tudo. Teve papel fundamental nas principais decisões políticas do Brasil. Em 1947, foi eleito deputado estadual e depois reeleito 11 vezes deputado federal do Brasil. Até o time do coração, o Santos Futebol Clube, Ulisses chegou a ser vice-presidente em 1944. Doutor Ulisses faz muita falta ao Brasil. Seus ensinamentos são atualíssimos, pois em um dos seus pronunciamentos parece até estar vivendo no cotidiano do nosso Estado. Abre aspas. Minha paciência é tão infinita como a do povo. Só se irrita com o bêbado ou com o chato. O chato é o inimigo do gênero humano. É o vento encanado que acaba com qualquer reunião. É o maçante a quem você pergunta como vai e ele resolve cantar. O chato não lhe faz companhia e não deixa você ficar só. Governo chato é esse que aí está. A impaciência chegou ao exaustão. Fecha aspas. Noutra manifestação histórica na Bahia, parece... Deputado Nereu, Vossa Excelência pode usar o horário do PMDB? Por gentileza, senhor presidente. Pois não, mais 10 minutos.
parece estar profetizando o 29 de abril, o massacre aqui no Centro Cívico. A exemplo dos professores que sofreram aqui na frente da casa. Disse Ulisses Guimarães, em Salvador, abre aspas, soldados da minha pátria, que foram aqui convocados, sei contra a consciência de vocês, que são do povo, para impedir que o povo aqui chegasse, mas vocês nos ouvem como assistência e são juízes de quem defende vocês somos nós, porque a verdadeira autoridade não vem dos homens, vem da lei, que é igual para todos e não para discriminar entre os brasileiros. O governo precisa ouvir o eco de suas palavras e nós recordar que em política estar com a rua não é o mesmo que estar na rua, como dizia o finado Ulisses Guimarães. O anticandidato a presidente no regime militar, o símbolo nacional da coragem, Doutor Ulisses, não foi eleito presidente do Brasil, mas teve a envergadura de um grande líder, conduzindo o país nas diretas e na constituinte. Respeitem o presidente da oposição, ao clamar pela firmeza de posições e oposição consciente. Ulisses disse que, mesmo que tenhamos divergências naturais, é preciso que nos unamos numa trincheira comum. Há um inimigo comum, um adversário comum, são aqueles que se apropriam do poder e só através da nossa união é que poderemos lhes expurgar. Dr. Ulisses Guimarães recorda-nos com sabedoria que a democracia é o espaço da convivência dos diferentes e que governar é encurtar distâncias, governar é administrar pressões e as pressões primárias e diretas são as do lugar onde se vive, trabalha, estuda, sofre e ama. Para os parlamentares desta Casa de Leis, a memória de Ulisses Guimarães nos recorda ainda que a estátua do estadista não é forjada pelo varejo da rotina ou pela fisiologia do cotidiano. No contraponto e no seu papel, no cumprimento do dever ético e moral, Ulisses acreditava fielmente que a oposição dará à administração a mais alta, leal e eficiente das colaborações, a crítica e a fiscalização. A oposição sabe, com humildade, que não é o dono da verdade, pois a verdade não tem proprietário exclusivo e infalível. Porém sabe também que está mais vizinha dela e em melhores condições para revelá-la aos transitórios detentores do poder. Dela tantas vezes desviados ou iludidos pelos tecnocratas presunçosos que amaldiçoam e exorcizam os opositores pelos serviçais de todos os governos. A oposição oferece ao governo o único caminho que conduz à verdade, a controvérsia, o diálogo, o debate, a independência para dizer sim ao bem e a coragem para dizer não ao mal, a democracia em uma palavra. Missão se pede, missão não se pede, acredita-se para cumprir, com sacrifício e não com proveito. Quanta falta faz, doutor Ulisses Guimarães, atento a que a única coisa que mete medo em político é o povo na rua. Ulisses Guimarães marcou um momento da vida brasileira, porque foi timoneiro, foi condutor, porque soube nos liderar em mares tempestuosos. A atuação séria e dedicada de Ulisses
fez com que ele conquistasse um respeito suprapartidário. Portanto, é preciso cultuar não apenas a figura do Dr. Ulisses, mas principalmente seu exemplo histórico. Não deixemos esta chama se apagar. O senhor Diretas faz muita falta ao Brasil. A atualíssima e necessária o seu brado. A princípio, inaugural da República é não roubar, não deixar roubar e colocar na cadeia quem rouba. Palavras do Dr. Ulisses Guimarães. Elegendo-se 11 vezes deputado federal, manteve espantosa coerência política e ideológica. Foi elegante nas horas mais difíceis, cordato nos momentos de tumulto e sempre parlamentar, o que significa a capacidade de dialogar quando a negociação parece impassível. Entendimento você pode fazer até na 25ª hora, disse Ulisses Guimarães. Nunca é demais lembrar este ensinamento do presidente mais longevo do PMDB, e que deve servir como tema para esses tempos difíceis. Desenvolvimento sem liberdade e justiça social não tem esse nome. É crescimento ou inchaço. É empalhamento de coisas e valores. É estocagem de serviço, utilidade e divisas. Estranha ao homem e aos seus problemas. É inacessível tesouro do fundo do mar, inatingível pelas reivindicações populares. Ulisses, ao sentir a punhalada de Orestes Quércia, cuja surgimento e ascensão na política sempre foram debilitados a ele como um dos seus pecados capitais, respondeu com um belo discurso, preconizando a sua morte com 2 anos de antecedência. Abre aspas. Este discurso eu escrevi com o coração e leio com os olhos úmidos. Na política, mais do que subir, é descer. E descer, não carregando o fardo podre e fétido da vergonha. Desço, vou para a planície, mas vou para casa. Vou morrer fardado, não de pijama. A partir daí, Ulisses, como avisara naquele mesmo discurso, sentiu-se liberado para voar rumo à liberdade. A liberdade de ser apenas ele, o lobo solitário de tantas epopeias. Vou livre como o vento, transparente e cantando como a fonte. E o anticandidato a presidente da República de 1973, o senhor constituinte, doutor Ulisses, de 87 a 89, e o senhor impeachment, de 92, transformou-se no senhor democracia, um líder sem cargos, que passou a pairar acima dos partidos. Tem um afarisma, tem um pensamento árabe que diz: meu pai negociava poeira e foi carregado pelo vento. O velho e sábio Ulisses Guimarães, eterno presidente do PMDB, o homem do navegar é preciso, gostava de lembrar: quem lida ou se envolve com coisas pequenas, pequeno se torna. Quem labora com coisas grandes, grandioso fica. Que falta faz o doutor Ulisses? Não é por ausência da originalidade, por mero elogio póstumo, que o comentário se repete.
Deputado Nereu, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. É por convicção que no momento mais difícil, o talento do deputado Ulisses Guimarães estaria trabalhando para a melhor solução, com audácia, se preciso, e com diálogo sempre. Pessoas próximas a Ulisses Guimarães sabiam de 2 das suas paixões: as crianças e o mar. Como se fosse uma morte escolhida, o helicóptero que transportava o deputado, a mulher e o ex-senador Severo Gomes e a esposa Henriqueta, de Angra dos Reis a São Paulo, caiu no mar no dia 12 de outubro de 1992, Dia das Crianças. Os corpos de todos os ocupantes da aeronave foram encontrados, menos o de Dr. Ulisses. Para concluir, deputado. Pois não. Que parece ter tido mais um pedido atendido. Quando eu morrer, se me botarem num caixão, podem dizer que ali vai um homem contrariado. Pode concluir o tempo, manter o tempo para a conclusão. O PMDB, deputado Traiano, comemora o centenário de nascimento de Ulisses Guimarães, grande artífice da Constituição de 88, deixou um exemplo de coerência, de combatividade e de integridade política para qualquer jovem que queira inspiração para entrar na política de cabeça erguida e com o coração ardente. Seu corpo desapareceu nas águas do Atlântico em 12 de outubro de 92, mas o seu exemplo está mais vivo do que nunca. Em nome da liderança do PMDB nesta casa, desejo que a memória de Ulisses Guimarães continue a nos inspirar e a motivar a todos para combater o bom combate. Concluo com a célebre citação do Ulisses Guimarães, dirigido à nação na promulgação da Constituição Cidadã adaptada ao novo Estado. O Paraná quer mudar. O Paraná deve mudar. O Paraná vai mudar. Mudar para vencer. Mudar para melhor. O Brasil quer mudar. O Brasil deve mudar. O Brasil vai mudar. O Brasil vai vencer. Muda, Brasil! E assim se foi, calou-se a voz do doutor Ulisses Guimarães.